Olá, pet lovers! Eu sou a Carol Barros, a Pet Lady, e depois de um longo e tenebroso período sem vídeos aqui no canal, eu tô de volta. Casa nova, cenário novo, que ainda tá em processo de montagem, né? Vocês estão percebendo que ele tá meio vazio aqui. Mas hoje eu vim aqui contar pra vocês como é que foi a minha mudança com os meus dois gatinhos de Belo Horizonte pra Espanha. Vem comigo que depois da vinheta vai ter muita informação. Queridos, eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu nesses últimos 2 meses, mas antes eu quero te pedir para você já deixar o seu like aqui no vídeo e também se inscreve no canal. O canal tá crescendo muito, gente. Eu quero ter todo mundo junto comigo. Lembra sempre de ativar o sininho, que aí você fica por dentro de tudo que eu posto. A primeira parte dessa série de vídeos sobre viagens com pets para aqui para a União Europeia, eu já fiz, eu vou deixar o link aqui em cima, né? Nesse vídeo da primeira parte eu falo sobre a documentação e tudo que você precisa para se preparar para vir. E hoje eu vou contar para vocês como que foi a nossa experiência. Nós viemos para cá no começo de abril. A viagem ela foi feita em algumas etapas. A primeira parte do voo foi de Belo Horizonte para Lisboa, em Portugal, e depois de Lisboa para Madrid, capital da Espanha. Em Madrid nós ficamos durante uma semana e depois viemos de trem de Madrid aqui para Valência, que é onde eu moro hoje. E aí, como eu citei preparação, é importante vocês saberem que eu não preparei os gatos na véspera dessa viagem, nem uma semana antes. Eu comecei a preparar os gatos pelo menos uns 6 meses antes dessa viagem, para dar tudo certo. Nós treinamos os gatos para eles se acostumarem com as caixas de transporte pelo menos uns 2 meses antes da viagem, para que no dia da viagem mesmo eles não estranhassem e não fosse um estresse. Inclusive, eu fiz um vídeo maravilhoso falando sobre adaptação à caixa de transporte. Eu vou deixar o link aqui em cima, se você não viu, veja, porque tem muita dica interessante. E uma dica que eu não me lembro se eu coloquei nesse vídeo, mas eu vou falar para vocês agora, é cobrir a caixa. E nós fizemos isso com nossos gatinhos nessa viagem. Agora falando sobre o dia da viagem mesmo. A gente deu a comida para eles e água um pouco mais cedo que o habitual, para que eles não viajassem com a barriguinha muito cheia. E também a gente deu a medicação recomendada pela veterinária deles, para eles tomarem antes da viagem. E aqui entra aí uma informação extremamente importante. Pessoal, eu não vou ficar falando aqui para vocês nome de remédio, nem indicando remédio. Eu não posso fazer isso, é errado. E não mediquem o bichinho de vocês por conta própria. Para fazer uma viagem dessas, seja com um cachorro ou com um gatinho, vocês têm que conversar com um médico veterinário que acompanha o seu bichinho para que ele possa indicar se eles podem tomar alguma coisa para enjoo ou para ficarem mais relaxados. Esse é o papel do médico veterinário, tá bom? É ele que vai saber fazer essa indicação, não eu. Os meus foram acompanhados pela veterinária deles, que indicou algumas coisas. Nós escolhemos viajar pela TAP, que é uma companhia aérea portuguesa. E nós também escolhemos viajar com os gatinhos na cabine. Pra gente não era uma opção que os gatinhos fossem no porão ou que eles fossem despachados como carga. Eu sei que isso é muito pessoal, depende de cada tutor, mas pra nós só funcionaria se eles fossem com a gente na cabine. Mas qual que é o problema? O problema é que o peso máximo do pet, que para ele ir na cabine, é de 8 quilos, o pet mais a caixinha. E o limite de altura da caixinha é muito pequeno, gente, é tipo 17 centímetros. 17 centímetros dá isso daqui, assim, de altura de uma caixinha. É irreal, assim, é totalmente fora das possibilidades de transportar um pet numa altura dessa. E nós nos preocupamos especialmente porque o Delber é um gato grande e ele pesa mais ou menos 7 quilos. E o peso dele somado ao da caixinha ficaria muito perto do limite. Só que aí a gente pesquisou na internet e nós vimos um pessoal que já tinha feito essa viagem falando que se você viajasse com uma bolsa maleável, uma bolsa de tecido, não tem problema a bolsa ser mais alta do que o permitido lá no site da companhia aérea, porque, enfim, a gente amassa a bolsa e ela encaixa debaixo do assento.
Então foi o que nós fizemos. A gente comprou as bolsas maleáveis, elas são bem mais altas do que 17 centímetros, naturalmente, mas dá para apertar e elas entram bem ali debaixo do banco. E aí, quando nós chegamos no aeroporto, a funcionária que nos recebeu no balcão verificou a documentação dos gatinhos, isso é super importante, você tem que estar lá com a documentação toda pronta. A gente já tinha até uma pastinha com os documentos deles para dar tudo certo. E eles não mediram as caixas, eles só pesaram os gatinhos com as caixas. O Floriano passou tranquilo, porque ele é menorzinho, mais leve, e o Delbinho passou na beiradinha, assim, foi super quase, mas passou, foi tranquilo também. E embarcamos. Uma coisa que me perguntaram no outro vídeo, no primeiro vídeo aqui dessa série de viagens, foi sobre a questão dos assentos. Algumas companhias aéreas determinam alguns assentos que são os recomendados para quem viaja com pet na cabine. No caso da TAP, no site deles, eles recomendavam que os assentos fossem do corredor. Quando a gente entrou no avião, teve uma divergência com a aeromoça, mas de toda forma a gente foi sentados no corredor. Eu num assento e o Sr. Pet Lady atrás de mim, cada um com um gatinho. E o voo foi lotado, não tinha um lugar livre. Mas mesmo o voo lotado, mesmo estando super ansiosa, a viagem foi muito mais tranquila do que eu imaginava, gente, é sério. Acho que porque a gente se preparou muito, porque os gatinhos estavam acostumados com a caixa, mas foi mais tranquilo. No final das contas deu tudo certo e funcionou bem. E deixa eu contar pra vocês, a verdade é que durante o voo, meio que ninguém se importou muito com a presença deles, assim. E isso, no final das contas, foi uma coisa muito boa. A recomendação é de que os animais viajem sempre embaixo do banco da frente. Mas no nosso caso, a gente viajou assim 90% do tempo com os gatinhos no nosso colo, com a caixinha, né, no nosso colo. E ninguém falou nada, nenhum dos funcionários falou nada, nem dos outros passageiros. A gente só colocou eles no chão na hora de comer ou de levantar. Ninguém disse nada, isso foi muito bom, na verdade. A gente sentiu que eles ficaram um pouco mais confortáveis. Eu fiz uma coisa que eu não sabia se podia fazer, mas também ninguém nos recriminou na hora. Nós levávamos os gatinhos de vez em quando ao banheiro, um de cada vez. Aí abria a caixa, deixava eles sair, andar um pouquinho, ofereci comida, água para eles e todas as vezes eles aceitaram. E foi bom para eles saírem um pouquinho da caixinha, respirarem um pouquinho e tudo. E funcionou super bem. Eu levei na mochila um potinho com ração deles, levei sachê, petisco, água, levei seringa para dar água na boquinha deles. E isso foi, na verdade, muito útil, porque todas as vezes que eles foram ao banheiro comigo, eles quiseram comer um petisquinho, quiseram comer um pouco de ração e funcionou super bem para eles. Inclusive, isso é uma coisa muito importante. Se você vai viajar com seu pet na cabine, leve à mão tudo aquilo que seu pet vai precisar. Além de um potinho com a ração que ele está habituado e dos petiscos e da comidinha e tudo, leve também lenço umedecido, que você pode precisar no meio da viagem se ele se sentir mal. Leve uma troca de tapetinho higiênico, que é usado para forrar a caixinha. Leve um papel higiênico também. Enfim, tudo aquilo que você acha que pode ser útil para vocês durante a viagem e que seu pet possa precisar também. Beleza, chegamos a Lisboa no comecinho do dia, bem cedinho, fizemos a nossa imigração e já fomos pegar o próximo voo para Madrid. E aí, quando a gente foi pegar o nosso próximo voo, a gente teve que passar pela segurança e pelo raio-x de novo. E isso é uma coisa importante de falar porque eu vejo que não é muito falado. Como que passa com o bichinho pelo raio-x? Como é que funciona? Primeiro você passa as suas coisas. Mochila, laptop, bolsa, todos os seus pertences. Depois você precisa tirar o seu pet da caixinha e aí passa a caixinha e você vai passar naquele portalzinho com o pet na mão. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que passa. É como se você estivesse no filme do Rei Leão e você estivesse apresentando o Simba para as pessoas ali. Você tem que levantar o seu bichinho
assim, distante do seu corpo e passar com ele distante do seu corpo. E essa hora pode dar um nervoso, assim, você ter que tirar o seu bichinho da caixa de transporte e tudo. Então, o mais rápido que você puder fazer isso tudo, passar suas coisas logo e já colocar o bichinho dentro da caixa, melhor é. Depois do raio-x, a gente já embarcou direto no próximo voo para Madrid e esse voo estava super vazio, o que foi ótimo. Porque a gente sentou numa fileira, seu pet lady numa ponta, eu na outra ponta e os gatinhos no meio e nem colocamos eles no chão. Ninguém pediu, ninguém falou nada, deixamos eles nos assentos e foi super tranquilo. Rapidinho a gente chegou em Madrid. Chegando lá, pegamos as nossas malas e aconteceu uma coisa bem maluca que eu quero compartilhar com vocês. Eu contei lá no meu Instagram na época e eu quero compartilhar com vocês aqui também. Quando você viaja com um pet para outro país, tem uma série de requisitos que você tem que cumprir. Eu falei sobre isso no vídeo que eu falo sobre a documentação. A gente tem que fazer vacinação, levar a carteira deles, no caso da União Europeia, fazer a sorologia de raiva. E quando você chega no país, o habitual, que já aconteceu em outras viagens que eu fiz, tanto para os Estados Unidos quanto para a Argentina, é que você você passe por uma fiscalização com o órgão competente para você mostrar essa documentação do seu pet. O veterinário vai fazer uma avaliação ali e se tiver tudo ok, você entra. Quando você entra no Brasil, por exemplo, com um bichinho, o órgão responsável por isso é a Vigiagro. Só que quando a gente chegou ao aeroporto de Madrid, nós não conseguimos achar aonde que era esse posto de fiscalização. Procuramos o aeroporto inteiro, perguntamos para um monte de gente e ninguém sabia aonde que era. Eu realmente não sei se a gente estava num terminal diferente, se a gente tinha que ir para outro lugar. O que aconteceu é que a gente não encontrou, os gatos já estavam super cansados, a gente também, e a gente foi embora. Simplesmente fomos embora para o nosso apartamento que a gente tinha alugado, porque a gente estava muito cansado. E aí depois a gente resolve isso e tal e fomos embora. E aí uns 2 dias depois que a gente já tinha chegado lá, fomos a uma clínica veterinária que era do lado do nosso apartamento para tirar a dúvida com a veterinária se tinha algum problema ou não dos pets não terem passado por essa fiscalização. E felizmente estava tudo bem. Falou que não tinha problema nenhum, que se eles estavam com a documentação correta não tinha por que se preocupar e que o próximo passo realmente seria registrá-los aqui na Europa e fazer o passaporte europeu deles. Mas isso eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo dessa série sobre mudanças. Eu vou mostrar para vocês como é que é o documento deles aqui. E agora que eu tô chegando já no final do vídeo, eu quero contar para vocês assim um micro perrenguezinho que a gente teve. Antes da gente vir aqui para Espanha, compramos pela Amazon caixas de areia e ração também para eles, e sachê para eles, para chegar no dia que a gente chegasse também, num ponto de recolher essas coisas, né? Não daria para entregar no apartamento, mas tinha uns pontos como você vai lá e busca a sua encomenda. A questão é que não chegou no dia que a gente chegou, atrasou. E aí nós chegamos no apartamento, não tinha caixa de areia, não tinha areia, e aí saiu o Sr. Pet Lady para buscar uma areia, uma caixa, uma pá, o que fosse, e felizmente encontrou, e os gatinhos brilharam, porque eles usaram certinho, não tivemos nenhum problema com a adaptação deles. Foi só colocar a caixinha com areia que eles usaram na hora, foi super de boa. E na verdade a adaptação deles foi muito tranquila. Eu vou falar isso um pouco no próximo vídeo, mas eles brilharam mesmo, foram maravilhosos. E foi assim, galera, a viagem realmente é muito cansativa. Eu pessoalmente estava muito emotiva, bastante ansiosa também, mas deu certo. E, na minha avaliação hoje, foi melhor do que eu imaginava que seria. Acho que por a gente ter se programado tanto, ter estudado tanto como seria, funcionou bem, conseguiu fazer dar certo. E a chave tá aí, é programação. Não dá para fazer essa viagem de última hora. E não só pela documentação, mas porque você precisa acostumar os seus bichinhos com, enfim, com a caixa de transporte, com a mudança, você tem que estar muito seguro do que você está fazendo. Deixem aqui nos comentários qualquer pergunta que vocês tiverem sobre essa viagem, sobre viajar com pets, sobre mudanças, sobre adaptação também, já que no próximo vídeo eu quero falar disso.
E é isso, galera. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!